Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do JR23 e hoje, sexta-feira, trazendo informações importantes para você daquilo que aconteceu e repercutiu na nossa região, mas também, é claro, os principais fatos que acontecem pelo Brasil e o mundo. Você fica por dentro aqui na tela da TV que mostra você no JR23. Vamos conferir agora alguns dos destaques, que você vai acompanhar na edição do programa de hoje. Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e aumentar a proteção da população mais jovem, a Secretaria de Saúde de Franca realizará no último sábado do mês, 28 de fevereiro, o Dia D contra a dengue. O Empregos Acif, plataforma da Associação do Comércio e Indústria de Franca, está com mais de 70 vagas disponíveis em diversas áreas como vendas, e-commerce, contábil, atendimento ao público, marketing, limpeza, cozinha, indústria e muito mais. Piscina, sol e brincadeiras ao ar livre. Para a criançada, o verão é a melhor época do ano. Mas o contato prolongado com a água de piscina e até com a areia da praia pode ser um gatilho para as alergias e as dermatites. Fico feliz de estar vendo esses jogadores despontando, cada um ocupando um espaço importante na equipe. Chamando a responsabilidade, o que é fundamental. Essas são apenas algumas das informações, porque tem rodada no final de semana de campeonatos importantes, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. A Francana joga também nesse finalzão de semana e vai em busca da sua segunda vitória no Paulista da A3. Claro que a gente vai contar tudo para você aqui no JR23. Vamos fazer o seguinte, primeira pausa e já a gente tá de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
Sexta-feira chegando, aliás, já chegou a sexta-feira e você acompanhando aqui o JR 23. Grande abraço para você que está ligando a TV agora no canal 23 e simultaneamente muita gente também acompanhando pelas nossas redes sociais. E por isso que eu sempre digo, né? Tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JR 23 com programação integrada. E é claro que a gente já começa trazendo informações importantes aqui no JR 23 para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região. Estamos no período do verão e a preocupação com relação aos casos de dengue. A preocupação ela tem que acontecer o ano todo, mas o aumento de casos ele é sentido principalmente nessa época em virtude aí da associação de calor, chuvas, água parada e aí é claro que todos nós temos que fazer aí o papel, né? A nossa lição de casa e vai ter a campanha do Dia D de combate à dengue aqui em Franca, veja só. Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e aumentar a proteção da população mais jovem, a Secretaria de Saúde de Franca realizará no último sábado do mês, 28 de fevereiro, o Dia D contra a dengue. A mobilização acontecerá das 7 às 13 horas nas unidades básicas de saúde, cuja lista de unidades participantes será divulgada nos próximos dias. O foco principal da ação é a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, PNI. Até o final de janeiro, o município aplicou apenas 514 doses do imunizante, número que a pasta espera elevar com o mutirão. A iniciativa ganha urgência diante dos dados recentes. Franca registrou 136 casos confirmados de dengue somente no mês de janeiro. Além da vacinação, a vigilância epidemiológica prevê ações educativas e de fiscalização em diversos pontos da cidade no sábado. E ainda na área da saúde, é claro que a gente sempre traz muitas informações aqui no programa, no JR 23. Você sabe que quando a pessoa não dorme bem, além da produtividade, né, o dia fica muito ruim. Mas isso também, né, a falta do sono pode prejudicar no aprendizado. Eles estão cansados. Esse ano, principalmente, eu não sei porquê, mas esse ano eu senti que eu tô bem cansado, bem mais que antes. Eu acordo 6 horas, vou pra aula, eu volto pra casa, eu faço meus deveres, que é lavar a louça, arrumar a casa, esse tipo de coisa. O tempo que sobra, ou eu estudo, ou eu pego e jogo videogame, ou eu venho jogar bola. Mas o que de fato está acontecendo com o sono dessa geração? Realmente eu fico na sala vendo vídeo, pra ver se quando despega no sono, sinto sono, pegar, deitar e dormir. E você sabia que quando a gente fica na tela, piora o nosso sono? Piora? Isso é um mal, infelizmente, do mundo moderno, que é ficar devendo sono. Já existe uma condição que é chamada síndrome do sono insuficiente. Todos nós precisamos descansar. As crianças, por exemplo, estão em fase de crescimento, por isso precisam de mais tempo de sono para desenvolver o corpo e a mente. Os adolescentes, por outro lado, estão enfrentando mudanças hormonais importantes, por isso é comum se sentirem mais cansados ou até mesmo estressados. O problema é que no fim das contas, todo mundo está devendo horas para o próprio corpo e essa conta não demora a ser cobrada. E o pior, vem com juros. Alteração da atenção, dificuldade de concentração, alteração do raciocínio, irritabilidade, maior propensão ao diabetes mellitus, à obesidade. E se você faz parte do time de pais que chamam os filhos de preguiçosos, repense. O corpo de uma criança ou adolescente trabalha muito nessas fases. Ao longo da vida nós mudamos a quantidade de sono necessária, que vai desde um bebê que às vezes tem necessidade de dormir de 13, 15, 16, às vezes até um pouco mais horas ao longo de 24 horas. Um adolescente precisa de mais horas de sono do que um adulto e um adulto hoje se diz que em média precisaria de 7 a 8 horas de sono regulares. O simples fato de estarmos sempre conectados faz com que a mente nunca desligue. Um dos grandes motivos também
de atrapalhar o desenvolvimento da criança cerebral, cognitivo, inclusive com diretrizes que orientam que a criança, até pelo menos 2 anos de idade, não tenha uma exposição, zero exposição a telas, e após essa idade uma exposição controlada. Tem muita gente que fica vendo TV por horas no quarto antes de dormir, com a luz acesa, fica no computador trabalhando na cama, come na cama. Tem muitas atividades que tiram a boa associação que o nosso cérebro tem de estar ali na cama para dormir. Ele não entende exatamente o que você está fazendo. Com pequenas mudanças, podemos transformar o descanso em um pilar para uma vida mais saudável e equilibrada. E agora um outro cuidado também, né? Claro que a gente sempre fala sobre a importância da tecnologia. Aliás, o JR 23 é um programa totalmente tecnológico, né? É produzido, apresentado, gerado de Franca para o Brasil e o mundo, e através aí da palma da sua mão você pode acompanhar. Mas quando se fala em tecnologia, crianças e jovens, o cuidado tem que ser redobrado, porque tem coisa boa e tem coisa que também as pessoas têm que tomarem bastante cuidado e os pais têm que ficarem atentos. A princípio ele mandou uma mensagem de boa tarde no celular da minha filha. A mulher que você ouve é a mãe de uma adolescente de 13 anos. A menina, que vamos chamar Vitória, começou a receber pelo WhatsApp mensagens de cunho sexual, imagens e propostas de dinheiro em troca de atos sexuais. O autor das mensagens, um homem de 32 anos, pai de adolescente da mesma escola onde estuda a vítima. Tudo começou com um oi. Ele já mandou a segunda mensagem fazendo proposta financeira já bem claramente, assim, para poder estar saindo com ela. E aí nesse momento eu já fui acionar a polícia. Depois que os investigadores assumiram o controle da situação, se passando pela menina, o agressor marcou o encontro em um shopping, acreditando que estaria com a vítima. Quem chegou na hora marcada foram os investigadores. O autor das mensagens já havia sido identificado em um Pix que enviou para adolescente. E ele está preso e deve responder por aliciamento e importunação sexual. Os pais precisam ter ciência de que, do mesmo jeito que eles protegem os seus filhos quando a gente sai às ruas, não é? De pessoas, do mesmo jeito a internet é como se fosse a rua, ela está aberta. E eu preciso exercer algum tipo de acompanhamento. E isso precisa também ser explicado aos filhos. Senão eles vão achar que não, o meu pai ou a minha mãe estão fazendo coisas que não são invasivas. A pesquisa TIC Kids Online Brasil, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, aponta que 85% de adolescentes entre 9 e 17 anos possuem pelo menos um perfil em plataformas como WhatsApp, YouTube, Instagram e TikTok. Para garantir maior proteção, o Estatuto da Criança e do Adolescente passou por uma atualização no ano passado. O chamado ECA Digital impõe novas regras às plataformas. Com essa nova lei, as plataformas, todos os serviços digitais também têm deveres legais a partir da vinda ali do ECA Digital, de prevenção, de proteção, de mitigação de risco. Elas devem, por exemplo, criar mecanismos de vínculo entre as contas de pais e adolescentes, devem restringir conteúdos nocivos, proibir coleta de dados sensíveis e publicidade abusiva. Conteúdos de violência, abuso e sexualização devem ser retirados das redes sem necessidade de ordem judicial prévia. Ficam proibidas recompensas em jogos em troca dos dados de crianças e adolescentes. E no lugar da autodeclaração do usuário, as plataformas devem exigir documentos oficiais para a comprovação da idade. Essas obrigações devem ser cumpridas até o mês de março. Outro fator muito importante é a educação digital. A gente tem que cada vez mais estimular as escolas a implementar atividades e ações para a educação digital de seus alunos, para que a gente possa estimulá-los a se proteger, a ter pensamento crítico, a saber usar as ferramentas digitais para oportunidades, para educação, para coisas positivas. Intervalo rápido, mas é uma paradinha rápida e no próximo bloco tem prestação de serviços. Vamos falar sobre vagas de emprego. Então, se você está procurando, fique ligado. Gente, eu estou aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente?
Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Para você que era coisa rápida, já estamos de volta com o JR23 e trazendo sempre as informações, né, com utilidade pública. Falando em trabalho, você que está procurando aí uma vaga, uma chance no mercado, tem aí vários canais e um deles é o Mural da CIF. Tem a reportagem, vamos acompanhar. O Empregos ACIF, plataforma da Associação do Comércio e Indústria de Franca, está com mais de 70 vagas disponíveis em diversas áreas como vendas, e-commerce, contábil, atendimento ao público, marketing, limpeza, cozinha, indústria e muito mais. Só no último ano, o Empregos ACIF encaminhou mais de 450 profissionais para o mercado de trabalho, em 2025. Os interessados devem entrar no site www.acifranca.com.br e escolher no mural de vagas as que se enquadram ao seu perfil profissional e enviar seu currículo de forma gratuita, como explica a coordenadora do Empregos ACIF, Danila Sartório. Quer começar 2026 empregado? Essa é a oportunidade. O Empregos ACIF está com mais de 70 vagas disponíveis em diferentes segmentos. Nós temos para a área operacional, temos vagas para e-commerce, marketing digital, escritórios de contabilidade, enfim. Basta você acessar o nosso site www.empregosacif.com.br, analisar as vagas. Outra dica importante: analise, verifique o seu currículo, veja se as informações estão corretas, se os contatos, estão corretos, para que a empresa possa entrar em contato com você. E você que é empresário e está em busca de um talento, também entre em contato conosco no 3711-1722. E eu continuo ainda falando sobre geração de empregos e trabalho, né? Já que nós temos aí números divulgados em relação à taxa do desemprego em todo o Brasil. São mais de 1.200.000 pessoas que conseguiram emprego ao longo de 2025. O cálculo é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda no desemprego traz mais segurança para as famílias, que ficam em situação mais confortável para fazer planos de médio e longo prazo, como comprar imóveis. Essa é a aposta da indústria da construção civil, que espera expandir ainda mais o número de postos de trabalho neste ano. Temos um recorde, tá certo, histórico da quantidade de vagas e de pessoas ocupadas na construção civil, que foram 3 milhões de pessoas com carteira assinada.
Mas, de fato, nós temos quase 8 milhões de pessoas ocupadas na construção civil. Então, nós acreditamos que esse ano de 2026 vai haver um crescimento de vagas em quase 10%. Ao mesmo tempo, o cenário de grande oferta de possibilidades de trabalho torna mais difícil para os canteiros de obra conseguirem trabalhadores. Falta mão de obra na construção civil, tá? Então é um setor muito específico, emprega 80% dos ocupados são homens, tá? Então tem dificuldade de contratação. Hoje as pessoas mais jovens, elas estão entrando mais escolarizadas, elas não querem exercer esforço físico, né? Para muitas dessas atividades exigem a presença física e o esforço físico das pessoas. Esse jovem da geração Z, ele precisa ser atraído para a construção civil. Ele precisa entender que o salário de admissão da construção civil, o salário inicial da construção civil, apesar de ser baixo em carteira, ele tem um alto potencial de crescimento pela produtividade. Então, com a qualificação, esse jovem pode chegar em 10 anos, por exemplo, a ganhar um salário de 20, 30 mil reais. Além da queda do desemprego, o IBGE identificou um aumento da renda dos trabalhadores de 5% ao longo de 2025. Com isso, o rendimento médio ficou em R$ 3.600 por mês. Mas a persistência da inflação faz com que as taxas de juros se mantenham altas e também dificulta a retomada do poder de compra das famílias. Então, nem sempre salários mais altos significam mais acesso a produtos e serviços. Os preços permanecem incômodos, né? Você vai no mercado, você não consegue fazer a mesma compra que você fazia, né, antes da pandemia, mesmo com um salário relativamente menor. Então, o nível de preços, né, principalmente de alimentos, ele ainda é incômodo e aí você acaba tendo essa sensação de menor poder de compra. E agora vai um alerta, né? Também para você que está procurando aí trabalho. Você gosta de rede social, tem que tomar bastante cuidado com aquilo que você costuma postar, pois isso pode atrapalhar na hora de seleção, né? Na hora da busca por uma vaga no mercado. Veja só. Antes, o processo seletivo se resumia à análise do currículo e uma entrevista presencial. Hoje, o avanço da tecnologia, candidatos e recrutadores passaram a contar com novas ferramentas como plataformas digitais, entrevistas virtuais e redes sociais profissionais. Até então, a comunicação ela ficava muito no meio empresarial. A empresa conseguia se comunicar, mas e o candidato? Como é que ele conseguia se mostrar, como que ele conseguia colocar o seu posicionamento, como que ele conseguia se destacar frente aos outros. Ele não tinha essa possibilidade e agora com o digital ele tem. Então, acessando a informação, buscando colocar e se colocar de uma forma correta e fácil de ser encontrado, você hoje pode estar sendo buscado e olhado por grandes empresas. Antes mesmo do primeiro contato, recrutadores costumam conferir o perfil do candidato em busca de informações sobre o comportamento, interesses e postura profissional. Se eu tenho diferenciais, tanto na minha parte de competências e habilidades, que são distintas, às vezes, dos meus colegas que eu observo, por que não eu ressaltar isso na minha comunicação, que eu trabalho nas minhas mídias sociais, porque isso vai favorecer que as pessoas me observem, olhem e isso vire um destaque para mim. Conteúdos ofensivos, polêmicos ou incompatíveis com a vaga podem pesar negativamente. Por outro lado, uma presença digital coerente pode ser um diferencial. Mas não é só nas redes sociais que o candidato precisa ter atenção. O currículo continua sendo uma ferramenta essencial e, quando bem elaborado, pode abrir portas logo no primeiro contato com o recrutador. Um currículo claro, objetivo, que defina bem o que ele faz, o período que ele trabalhou, as empresas que ele trabalhou. Tem pessoas que não citam, né, as responsabilidades e às vezes a nomenclatura de cargo muda de empresa para empresa. Então, ter ideias de palavras estratégicas, né, que palavras podem, num processo de inteligência artificial,
encontrar o meu currículo, que eu não fique invisível nas plataformas, né, nos processos seletivos. A combinação entre um currículo bem estruturado e uma postura responsável nas redes sociais aumenta as chances de conquistar a vaga. Nós temos uma rede profissional, que é o LinkedIn, onde as empresas já buscam direto lá, nem esperam o currículo chegar, que a gente chama esse processo de hunting, de busca, de caça. Eu vou atrás, eu faço uma busca ativa. Se você não estiver nessas plataformas, se você não tiver com o teu cadastro alinhado, você vai ficar invisível, né? Então, ter cuidado, como é que você está se mostrando para o mercado, né? O que você está mostrando e que você quer, como você quer ser visto. Isso também respinga de alguma forma nas redes sociais. Mais uma paradinha rápida e no próximo bloco, aí sim, vamos falar do mundo da bola e o finalzão de semana que tá, é claro, com muita expectativa para várias competições. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes? Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Ah, entendeu? Eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio, é claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Ah, pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente.
Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Finalzão de semana já chegou e é claro que nós temos aí muitas informações com relação ao Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, aquilo que acontece no mundo da bola, você fica sabendo aqui no JR 23. Vamos acompanhar aí o giro de informações. Os reservas deram conta do recado e o Corinthians encaminhou a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista ao ganhar do Capivariano, por 3-0, nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena, no encerramento da sexta rodada. Pensando no clássico contra o Palmeiras, no final de semana, Dorival Júnior preservou seus principais jogadores. Mesmo assim, o Timão venceu e chegou aos 11 pontos, pulando para o quarto lugar e abrindo 3 pontos do Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro time fora da zona de classificação. Os meias André e Breno Bidon, também jovens da base, já tinham brilhado na vitória sobre o Flamengo pela Supercopa, no último domingo. Os dois estão entre as opções de titulares e, por isso, não entraram em campo no compromisso dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena. O próximo compromisso será o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, às 20h30, novamente na Neoquímica Arena. Eu fico feliz de acompanhar, né? Acompanhar um momento como esse, para mim é muito importante, a base do meu trabalho sempre foi isso. Eu sempre procurei em todos os clubes, independente de elenco, de momento, de situação financeira, o que fosse. Eu sempre procurei valorizar muito, porque eu acho que essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade, sem que se force um momento, sem que se acelere, se apresse toda e qualquer situação. Eu acho que esses garotos que estão lá serão talvez aí o maior legado de todos nós para com o clube. Eu não tenho dúvidas que esses meninos aí daqui a pouco estarão no mercado valendo aí, se Deus quiser, valores interessantes para o clube. Eu acho que esse é um compromisso que nós temos que ter de não abandonar esse tipo de trabalho, melhorarmos ainda mais as condições que são dadas dentro do clube, pontuar também que quem prepara são as categorias de base, a gente só lança, então é uma diferença muito grande isso. E eu fico feliz de estar vendo esses jogadores despontando, cada um ocupando um espaço importante na equipe, chamando a responsabilidade, o que é fundamental, acreditando naquilo que eles estejam realizando. Eu acho que é importante você ter a confiança de poder lançar, ter a coragem de poder lançar. Eu acho que isso daí, graças a Deus, eu aprendi lá atrás, e desde a minha primeira equipe, que foi Figueirense, profissionalmente. Eu sempre dediquei um tempo muito grande a esses jovens valores, porque eu acredito muito nesse tipo de trabalho. A rodada começa no sábado à tarde, com a Portuguesa recebendo a Ponte Preta, em um confronto tradicional que costuma ser equilibrado e de muita disputa no meio-campo. No início da noite, o Novo Horizontino enfrenta o São Bernardo, duelo direto entre equipes que vêm se consolidando como forças do interior e miram vaga nas fases decisivas. Ainda no sábado, o Guarani encara o Botafogo, em Campinas, buscando recuperação e regularidade na competição. Fechando o dia, o São Paulo recebe o Primavera, no Morumbi, com a obrigação de confirmar o favoritismo diante da torcida e somar pontos importantes na classificação geral. Domingo com Clássico e Pedreiras. No domingo, a bola volta a rolar às 16 horas com o Santos visitando o Noroeste, em Bauru, em um jogo que exige atenção do Peixe diante da força do time da casa. Às 18h30, o Velo Clube mede forças com o Red Bull Bragantino, confronto que coloca frente a frente um clube tradicional do interior e uma equipe com elenco competitivo e ambições altas. Mais tarde, o Capivariano recebe o Mirassol, em um duelo que promete equilíbrio e intensidade, especialmente na disputa por posições intermediárias. A rodada se encerra às 20h30 com o jogo mais aguardado,
Corinthians x Palmeiras, clássico que sempre carrega clima de decisão e pode ser determinante para o rumo das duas equipes no campeonato. Nós temos também a Francana. A Francana que jogou no meio da semana, conseguiu a sua primeira vitória, tenta ainda uma reabilitação no Campeonato Paulista da Série A3 e joga também nesse final de semana. E, é claro, a gente sempre diz, né? Contando com o apoio do torcedor. É você mesmo, levando o seu incentivo para a querida Associação Atlética Francana. A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3 promete movimentar a competição com partidas importantes tanto na parte de cima quanto na luta por recuperação na tabela. Os jogos acontecem entre sábado e domingo, com confrontos espalhados por diversas cidades do estado. A abertura da rodada acontece às 15 horas, com 3 partidas simultâneas. Em Americana, o Rio Branco recebe o Paulista, em confronto entre equipes que buscam se firmar na competição. No mesmo horário, o SC São Bernardo enfrenta o Rio Preto, enquanto o Desportivo Brasil mede forças com a Portuguesa Santista, em duelo que promete equilíbrio. Mais tarde, às 17 horas, União São João joga em casa contra o Bandeirante, mirando a aproximação do G8. Já no período da noite, 2 jogos às 18 horas, o Catanduva recebe o Rio Claro, e às 18h30, o Marília enfrenta a União Barbarense, em partida de grande expectativa da torcida local. A rodada será finalizada com 2 confrontos na manhã de domingo, ambos às 10 horas. A Itapirense recebe o 15 de Jaú, enquanto a Francana encara a União Suzano, em casa, buscando aproveitar o fator campo para somar pontos importantes. Final de JR23, quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia, mas na segunda-feira a gente está de volta, né? No encontro marcado diário na tela da TV que mostra você. Bom final de semana, tchau! Direto da natureza, frescor em cada gota, como deve ser, mais que um suco, é Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você. E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33,4% de suco. É isso que é importante do suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca do ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Taquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa, para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale suco Tingá! O sabor da fruta, direto da natureza, frescor em cada gota, como deve ser, mais que um suco, é Tingá.